Desenvolvimento separatista. Não basta silenciar quando o ultraja a dignidade humana irrompe violento, açoitado pela dominação arbitrária, que teima por estabelecer linhas múltiplas de comportamento, através das quais os menos favorecidos padecem limitações irremovíveis, sob a canga mal disfarçada de contínua escravidão. Dentre os cânceres mais virulentos que minam o organismo social, consequência infeliz dos costumes coevos, remanescentes do passado, o preconceito racial prossegue, em cru primitivismo, do homem que não consegue compreender e fixar a igualdade das raças, quando estas fruem condições e oportunidades próprias de aprendizagem e desenvolvimento. Profligar-se contra a obstinação autocrática que reduz homens a ilotas hediondos porque transitam em vestuários orgânicos de pigmentação diversa é dever impostergável que nos devemos impor, ensinando, pelo exemplo, tolerância e paciência em quaisquer circunstâncias, de modo a coibir, mediante atitudes dinâmicas, o abuso que subestima as demais criaturas, vítimas da hegemonia do poder de alguns poucos. Não obstante as conquistas externas pela aplicação da mais avançada técnica, o primarismo das paixões que permanecem no ainda ignorado continente da alma afirma a urgente necessidade de uma revisão espiritual de conceitos e postulados religiosos que, facciosos, apontam o estatuto separatista, quando não estimula a infeliz discriminação. As denominadas raças inferiores são formas educativas de que se utiliza a divindade para ensejar a paulatina evolução dos espíritos que ainda se encontram em trânsito pelas organizações fisiológicas de povos incipientes na cultura como na civilização, onde melhor fixam caracteres do sentimento, após o demorado estágio no instinto e donde marcham na busca e crescimento da força inteligente. Para impulsioná-los ao avanço, nascem e renascem em tais povos, ou sob a condição do impositivo da cor e impedimento legal da plena liberdade, espíritos de escola que se encarregam de encorajar e ensinar cometimentos superiores, com que despertam as mentes tardas e as expressões do enfermo conformismo às lutas nobres pelo estudo, trabalho, esforço incessante, com que atestam a excelência das possibilidades que fruem. Mediante o pavor e a coação, os líderes do apartheid mantêm os homens classificados quais animais de uso, sem lhes concederem sancha de liberação dos estigmas que os submetem aos dominadores insensíveis. Classificados em 3 grupos ou classes distintos, quais sejam brancos, de cor e negros, oscilam os privilégios dentro dos limites das paixões, deformando os valores humanos por preconceito de desenvolvimento, eufemistamente denominado separatista, ocultando as reais intenções escravocratas. Os artifícios humanos acobertam quase sempre suas legítimas razões, mediante disfarces da habilidade intelectual, em detrimento das legítimas expressões do sentimento, o que lhes não diminui as responsabilidades ante a justiça divina. Para a aplicação das leis e dos direitos, dos deveres e das necessidades, são impostos 2 pesos e 2 medidas, sob os quais os mais rigorosos são aplicados nos que vivem em condição de inferioridade, apesar dos arroubos apaixonados de tais campeões dos anseios de liberdade de que pretendem ser pregoeiros na humanidade. Asfixiantes preconizam condições de livre respiração e opressores conclamam a liberalidade quando se trate dos seus interesses postos em jogo. Justificando-se do abuso do poder, arremetem que propiciam assistência educacional, médica e profissional, concedendo oportunidade para uma vida digna, de cujos resultados, porém, desfrutam o maior quinhão, já que deles se utilizam para mais amplos investimentos e melhores estipêndios, com os quais mantêm a situação absurda. Nascem todos os homens iguais, com direitos a uma vida livre pelo impositivo das leis cósmicas. Livre? Sim, devemos todos ser. Não, porém, libertinos, avançando em liberdade sob a vigilância da disciplina e da ordem, a fim de que o equilíbrio persevere nas atitudes e comportamentos. Enquanto essas constrições vigirem, os ferrenhos defensores da opressão retomarão,
em nova investidura carnal, sob as peias e os elos coercitivos que impuseram, experimentando as consequências da própria impiedade sob o jugo de outras rudes mãos, a fim de dulcificarem o eito, os cruéis lances de maldade em que forjaram a personalidade passada. Instrua-se, eduque-se o homem de qualquer procedência ou raça, faculte-se-lhe o livre exercício da ação e ele disporá de recursos para integrar-se facilmente em qualquer grupo, já que não experimentando as constrições limítrofes da atrofia humilhante. Razão não tem para recalques nem revolta, assimilando e vivendo os valores da paz e da felicidade. Apartheid. O desenvolvimento separatista oferece, sem dúvida, universidades e escolas, hospitais e institutos, piscinas públicas e clubes, oportunidades para negros, separados, gerando, a seu turno, outro racismo que um dia explodirá destes contra os que não lhe tiverem a mesma pigmentação da epiderme. Justificando-se, referem-se que há outras discriminações raciais em outros países piores, sem dúvida, do que o apartheid, onde se lhes nega inclusive o direito à justiça, à liberdade. Erro esse que em nada diminui a gravidade do outro. Separam-se os seres não pela epiderme, mas pelas aptidões, gostos e aspirações. Através das leis da afinidade espiritual, aglutinam-se ou isolam-se, unindo-se a tais ou quais grupamentos, onde seja fecundo o campo de possibilidades a desenvolver e gozar, pois que, onde se encontra o tesouro, aí está o coração, da incorruptível lição do Cristo. Como o homem é o seu espírito, o seu mundo interior, naturalmente em liberdade, ele formará o seu grupo, nele se engajando para prosseguir pelo caminho redentor, sem, no entanto, padecer limites impostos pelos seus irmãos em crescimento também. Viana de Carvalho, Johannesburg, África do Sul, em 10 de agosto de 1971.